criar a imagem positiva do nosso setor de transporte de passageiros. E o Pódibus 64 veio para falar bem do ônibus, mostrar o quanto tem de gente boa por trás dos ônibus, ou como eu digo, dentro das valetas, nos escritórios, atrás dos portões das garagens. Mais de 30 anos no mercado. Eu desenvolvi esse curso de gestão de operação, curso específico para operação, falando sobre planejamento, sobre escala, execução, controle, indicadores, mão de obra, diesel, peças e pneus. Estamos começando mais um episódio do podcast dos profissionais do transporte. Esse é o Pódibus 64 e não é bus. É bus porque a gente é do busão. Meu nome é Alex e o objetivo do canal é conectar empresas, pessoas e profissionais com o mesmo propósito. Trocar experiência, compartilhar conhecimento, ensinar, aprender, evoluir e também se divertir num bate-papo bem descontraído. Hoje eu tenho um convidado aqui, é o Plínio da Radial, do Grupo Radial. Um cara que... eu acho que começou no busão, vou querer saber da sua história. Tá mais agora atualmente tá na parte da saúde aí, é o cara que eu acho que o cara é bom de braço aí. Os caras da Radial, tem um monte de cara forte, né? Você que tá treinando os caras lá, Plínio? Eu cobro bastante, né? Mas tem que pegar eles na unha, senão eles fogem. Senão os caras fogem, né? Cara, seja bem-vindo. Obrigado. Me conta como é que você foi parar no busão, quando começou a sua jornada no busão, e aí você vai contando até agora como é que é esse trampo que você tá fazendo aí com o Grupo Radial. Sim. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade, tá, de compartilhar um pouquinho a minha história. A minha história acaba se confundindo com a da empresa, porque tudo que eu vivi profissionalmente, eu tenho muito grato à Radial. Foi meu primeiro emprego aos 18 anos. Na época a empresa tinha feito uma vaga de fiscal de linha, então a gente monitorava a parte de carteirinha na empresa e tal, então já foi um aprendizado muito grande estar lá lidando com o público, na verdade, e saber como os motoristas conseguem agregar tanto para a vida das pessoas. Eu tenho uma brincadeira aqui no canal que é esse trabalho aí de pegar a carteirinha da fiscalização. Na época era os pitbull. Eu fiz esse trabalho também lá no começo. Mas você já era forte assim já nessa época ou ainda estava... Já treinava um pouco já. Treinava um pouco então. Agora você imagina eu com a minha altura aqui, sem músculo nenhum, para ser o pitbull e mandar, ó, não vai subir, cadê a carteirinha? Roda a catraca, paga, era... Cara, difícil, e na época era complicado no uniforme, era uma camisa social de manga comprida, um colete preto escrito fiscalização, grosso pra caramba, gravata, imagina no sol. Aí calor da região. Nossa senhora, cara, muito, muito. Mas assim, pra mim foi muito legal pra aprender a lidar com o público. Acho que já foi um choque legal pra aprender a lidar com vários tipos de pessoa e com certeza eu trouxe muita coisa porque eu faço hoje. E você sabe que eu já contei várias vezes aqui, eu comecei muito jovem, de 13 para 14 anos, e eu brinco até falando aqui que eu aprendi a ser gente no transporte, porque aprender a lidar com o público, né, em situações críticas, né, e lidar tanto com os chefes, com o motorista, com cobradores, com a fiscalização, com o passageiro, eu acho que acaba sendo um ensinamento, né, para um primeiro trabalho, como é o seu caso também que foi lá. Com certeza, e assim, foi uma escola porque muitos motoristas me ajudaram com conselhos para como lidar com a galera. Então, muitas vezes, 18 anos, tal, muitas vezes você é um pouco mais nervoso do que o necessário, então a galera chegava, ó, acalma, é assim mesmo. Finge que não é com você e tal. Então, isso daí é um ensinamento que nenhuma faculdade dá. O jovem, a gente, quando jovem, a gente é imaturo, é normal, né, depois da maturidade, mas eu também já agradeci outras vezes e vou continuar agradecendo os motoristas e que me ajudaram naquela época também. Você imagina que foi escalado num ponto e no primeiro dia deu enchente na cidade. Nossa. Se fossem os motoristas que me ajudaram a reprogramar ali. E sempre ajudaram. Sempre tem um motorista que conhece demais, né, e que acaba ajudando os novatos, como foi o meu caso, como foi o seu. Motoristas do transporte continuem aí auxiliando os jovens que estão chegando aí, porque os motoristas são os caras mais experientes, conhecem toda a história do negócio, né? E na época, eu fiquei pouco tempo de fiscal de linha e depois já passei para treinamento para fiscal de ponto. Pelo que eu vejo hoje nessa parte de fiscalização, em relação à parte de tabelamento, programação, muito mais moderno. Na nossa época era caneta. Então você tinha que calcular período do A, B para o A, não é verdade? Intervalo.
dar um intervalo, começar a abrir os intervalos para dar almoço para a galera, não é verdade? Exatamente. Então, assim, tinha tudo isso. E na época, cara, em pouco tempo eu tive essa oportunidade, depois de acho que de 2 meses que eu era fiscal de linha, então eu já tive essa oportunidade e eu fiquei treinando num ponto que era um dos mais difíceis na época, que tinha muito carro, cara. São várias linhas, tinha linha com 8, 9 minutos de intervalo. E de novo, cara, vários motoristas. E ela falou, que você tá nervoso aí? Falei, putz, cara, para abrir os horários aqui, não. Fulano de tal chega a tal horário e já vira. Tal, Eles vai fazem chegar, vai assim, virar isso é da seco, hora. e aí você já abre 5, 10 minutos. De novo, a galera me acolheu e com certeza deu para levar tranquilo. Que legal, velho. Fico feliz porque conecta muito com a minha história também. Muito, Né? O muito. que o Plínio tá falando aqui é o seguinte, gente. Tinha uma linha lá que o carro rodava de 10 em 10 minutos. O que o fiscal fazia? Não tinha uma programação como tem hoje, tudo programado por sistemas, por relatório, por sistemas de tecnologia. A gente fazia isso na caneta. E aí eu precisava parar um carro para dar refeição para ele. Então a linha que era de 10 em 10 minutos, colocava de 12, com 5 carros que saíam de 12, sobrava um. Esse era o primeiro que eu parava. E aí aumentava para 13, às vezes, voltava para 9 para equilibrar isso. E os motoristas acabavam ajudando a gente. Sim, os motoristas que já eram da linha, além de orientar o próprio fiscal, orientavam os novos motoristas. Muitas vezes alguma informação que era para a gente passar como fiscal, mas pela inexperiência acabava passando em branco, o próprio motorista às vezes fazia o papel de fiscal. Então, assim, você vê que o cara fazia muito mais do que era obrigação dele. Legal. Na verdade. Bom, tem um programador. A gente tá falando certo aqui, não tá não? É programador de linha ali, ó. Então a gente você já tá numa outra área hoje, né? Eu também aqui, mas a gente não esqueceu, não. Quando a gente faz e faz de verdade, faz porque gosta, que eu tenho certeza que é seu caso também, a gente não esquece mais. Não. Era uma outra época, mas assim, a essência é a mesma. O tratamento das pessoas, a responsabilidade hoje que os motoristas têm é a mesma de 20 anos atrás, quando eu trabalhava lá. Eu acho que a abordagem dos caras mudaram. Sim. Naquela época, os caras eram mais... Eu falo aqui, os caras eram mais grosseirão, era mais bruto, sendo... meu ônibus é meu ônibus e aqui quem manda sou eu. Hoje em dia tem um atendimento diferenciado, até por evolução, não só da legislação, mas como da humanidade também, né? Do respeito das pessoas e das mídias sociais também, porque agora o motorista tem um monte de celular ali que arma pro lado dele se ele fizer alguma coisa que não está condizendo com uma realidade do momento. Algum comportamento inadequado pode se virar contra ele, porque tudo acaba sendo prova, né? E aí me fala uma coisa, você ficou quanto tempo você ficou nessa fiscalização aí? Após a fiscalização, depois eu comecei também a ficar no plantão, né? Então essa parte de fazer escala também, tanto de dia quanto à noite. Então, assim, acabei fazendo de tudo um pouco na empresa. Aí, na época, eu comecei a cursar a faculdade em 2004. Durante a faculdade, eu já comecei a apresentar o interesse de um dia fazer alguma coisa para cuidar da galera. Legal. Então, era uma forma de eu retornar tudo que eu tive. Dar de volta, sabe? Então, assim, tudo que me acolheram, eu já comecei a me preocupar com a galera. Então, muitas vezes no ponto... era meio intuitivo já cursando a faculdade, querendo colocar em prática, mas numa área totalmente diferente. Então, às vezes, os caras lá, 6 horas da manhã, comendo uma coxinha com pimenta lá. Aí eu enchi o saco da galera. É o certo. Brincava. É o padrão do ponto final. É a coxinha com pimenta e café com leite. Café com 6 leite. 6 e 10 da manhã. Hot dog. É isso aí, não é? Aí conversava com a galera e tal, e já começou a despertar. Aí, na época, eu conversei com o pessoal da empresa. Você foi fazer educação física, então? Foi. Comecei a cursar em 2004. E aí, no meio da faculdade, comecei a ver o que podia ter de sinergia a educação física para a empresa. E aí, na época, a empresa me ajudou, custeou alguns cursos por fora de ginástica laboral, que é muito clássico na educação física, né? Para trabalhar principalmente mobilidade articular. A empresa custeou isso, me ajudou, eu cursei. E aí, na época, eu ficava num ponto, eu era fiscal titular num ponto próximo da garagem da Radial, né, que era próximo da estação. Então, eu trabalhava lá pela manhã e na hora do almoço, tirava o almoço no plantão. E aí, o que eu fazia? 3 vezes por semana, já para tentar vivenciar a área, eu ia correndo para a garagem, né, que era a 5 a 10 minutos, de social, e a galera da oficina, quando eu ia pegar em serviço, eu dava ginástica laboral para eles. Então, a primeira experiência que eu tive como um professor foi com a galera da empresa. Você testou lá com a galera já. Sim. Um ano e meio. Eu achei muito legal isso que você falou. Assim, é um negócio diferenciado, porque assim, você foi para essa área da educação física, da saúde e tal, mas como um propósito de gratidão com os caras que te receberam no busão. Sim. Né? E hoje você, pelo que eu entendi, você é um empresário do setor de saúde, de academia e tal.
e presta serviço ainda, vou querer saber como que é esse rolê aí, essa viagem que você tem aí com a empresa. Mas eu achei muito legal isso. E você, antes até de empreender no ramo de academia, você já estava testando como professor de educação física com ginástica laboral com os caras que eram do busão, motorista e tal. Sim. Agora, é uma dúvida que eu tenho, porque eu já tive preconceito disso. Aqui eu falo as verdades que eu acredito também e que eu vivi. Falo, pô, quando começou a história da ginástica laboral na garagem de ônibus, eu era um dos cala-chucros que falava, pô, gente, você não tem tempo pra isso aí não, o ônibus tá atrasado, a gente tem que pôr pra rodar, e aqui a gente vai fazer dancinha agora, e virava... Sim. Era um preconceito, talvez era uma... Sei lá, era uma ignorância, né? A ignorância no ponto de vista de não saber o quanto aquilo poderia ajudar ou ser importante, né? Você deve ter passado por alguns casos desse aí, assim, resistência você sempre encontra, né? Então, na verdade, você tem que quebrar essa objeção com conhecimento e tentar puxar o cara para você. Então, o atrito nunca leva a lugar nenhum. Então, a gente conversava com o pessoal, na época a chefia da oficina, a gente conversava, muitas vezes estava correria para alguns caras, então um ou outro acabava não fazendo, a gente entendia, mas depois, não na hora, mas depois trocava uma ideia, falou, é necessário, faz, com certeza vai ajudar, trabalhar a mobilidade articular e outra, a atividade física, principalmente hoje em dia, além de saúde física, ela acrescenta muito para a saúde mental também. Então, a maioria dos estudos que saíram de 2020 para cá, devido à questão principalmente da pandemia, então, assim, o cara primeiro, às vezes, ele melhora até o mental, depois o físico. Cara, eu vou te falar que, felizmente, eu descobri que isso é verdade, mas eu descobri tarde demais. Eu tava brincando com o pessoal aqui, né, que eu rodei muito tempo sem água e sem óleo, que não tinha muito... A vida não tinha... Eu não tinha atividade física. Minha vida foi no busão, a vida toda, na consultoria, e era sempre... Era com a coxinha, era com a cerveja, com o happy hour e tal. Uhum. E eu fui descobrir isso tarde, eu acho, depois dos 40 anos, né, tô com 44. Mas eu descobri que isso não me fazia... A atividade física, que eu faço muito pouca, mas eu não deixo de fazer, me faz muito melhor para a alma e para a mente do que para o próprio corpo. E se está fazendo bem para a alma, para a mente, o corpo ele vai acompanhar isso também. Sim, é consequência do processo. E é lógico que o corpo também reage. Sim, né? sim. A gente percebe... eu pedalo às vezes, né? Os caras brincam aqui que a minha pedalada é meia falsa. Porque a bike é assistida, é elétrica também. Então, eu tenho 40 anos, eu tô subindo uns morros aqui. Na hora do morro eu uso o pedal assistido. Os ciclistas não gostam. Tem ciclista lá no grupo lá, que você sabe que tem dos bons. É o pedal Nutella. Pedal Nutella. Pois é. E aí... Mas assim, só de me movimentar, independente, porque não tem como... Aquilo não é uma moto. Você tem que pedalar. Mas só de movimentar, isso já faz muito bem pro corpo, pra alma, pro espírito. E a pena que eu fui descobrir isso tarde. Mas nunca é tarde para descobrir, né? Não, com certeza. Então, a janela adaptativa para a pessoa melhorar, com certeza. Ter mobilidade e vontade, porque isso parte da pessoa. Muitas vezes a parte da atividade física, e na época eu acredito que o projeto deu certo também, por qual questão? Hoje em dia, para um aluno normal, quando você vai cobrar pessoal, vai se cuidar, tal, você pode ter a estrutura que for, você pode dar um negócio na mão do cara. Se ele não tiver a atitude dele, se isso não partir dele, não acontece. Eu brinco que a pessoa mudar, a atividade física é a única coisa que ninguém faz por você. Alguém pode te dar uma grana, alguém pode te dar comida na boca, te fazer qualquer coisa por você. Exercício não. O pessoal paga até a plástica, qualquer né? A cirurgia, mas a atividade física não dá. Cara, é a única coisa que tem que partir de você todos os dias. Então você tem que ter aquela disciplina e curtir o processo. Porque muitas vezes a pessoa quer enxergar o resultado final. E a constância, com certeza, ela é muito mais importante. São feitas de pequenas vitórias diárias. Então, quando a pessoa coloca isso na cabeça, o que ela está evoluindo só que aos poucos, isso vai virar hábito e aí vai fazer parte da vida dela. Mas é o que você falou aí, cara. E, sei lá, se todo mundo que se entender a importância, né, da saúde, da vida e desse contexto que tem entre a atividade física e o seu dia a dia, a mente, né? Eu acho que ficaria mais fácil. É que tem gente que vai lá, levanta... Eu já fiz isso, assim, nunca fiz academia, mas já tentei lá no passado. Eu cheguei numa academia próxima aqui, eu tava na empresa de ônibus ainda, eu acho que era inspetor de ônibus. Aí vamos pra academia, vamos. Chegou lá, eu não podia ser, me deram só o ferro para eu levantar.
Aí ela levantou só o ferro sem peso, mas depois ia lá olhar para se tinha mexido alguma coisa. Pô, não é assim, né? Mas Sim, é inconsciente, talvez a ignorância mesmo, de não saber. Não, mas aí é a abordagem da academia de te ensinar. Eu acho que hoje evoluiu bastante. Né? No início gera insegurança. A pessoa vai por um emprego novo. Tudo no início gera ansiedade. Fala, putz, será que eu vou conseguir ou não? Na academia, quando algum aluno iniciante entra, ele vê algum aluno fazendo alguma coisa mais avançada, eu falo, ó, um dia ele foi iniciante igual você. O próprio motorista de ônibus. Um dia ele não sabia nem dirigir. Tudo é um processo. Tudo é um processo. Então, quando o cara ele entende isso, tende a ir muito mais fácil. Eu acho que uma abordagem também legal na época que foi, só voltando ao programa de qualidade de vida, após a parte de ginástica laboral, em 2000 perto do meio de 2008, que eu ia me formar, na época a empresa estava com índice de atestado um pouco mais alto e tal, galera com hipertensão, diabetes, coluna então nem se fala, que é comum. Problema de coluna para motorista, né, para motorista e cobrador. E aí, na época, uma moça que trabalhava no RH, eu acabava ajudando quando tinha CIPAT também, essa parte de palestra, dinâmica pra galera brincar, descontrair e tal. E aí, na época, teve uma reunião da diretoria da empresa e conversou e falou assim, ó, fala pro Plínio bolar algum tipo de ideia para tentar mudar essa situação. Cara, eu já me identificava muito com a parte do treinamento de força, a parte de musculação. Com certeza, para mim, eu acredito que acrescenta muito mais do que a ginástica laboral. Porque aí a atividade física... de uma forma mais precisa, que aí você direciona de acordo com a necessidade de cada um. O que eu fiz? Em 2 semanas eu procurei algumas academias da região, perguntei a possibilidade de fazer um convênio, né? Quanto que ela cobraria de acordo com X funcionários, tentei galgar isso, e eu falei, beleza, aí essa galera vai para academia, como é que eu vou saber lidar com eles? Aí fiz o orçamento na época de equipamentos de avaliação física, que eu ia ter que avaliar a empresa inteira, na época eram 353 funcionários, lembro até hoje a quantidade. E aí, cara, montei a apresentação num dia lá como se fosse um novo emprego, né? Tá. Apresentei para a diretoria na época e graças a Deus foi aprovado. Bem pro final, há 2 meses de me formar, a empresa tinha um espaço radial que vendia a parte de bilhete, lembra? Tá. Bilhetagem. Lembro. A empresa tinha uma sala que deixou como sala de avaliação física. E aí, o que eu fiz na época? Eu avaliei a empresa inteira. Separei por cargos, motorista, cobrador, fiscalização, manutenção. Tá. Cara, fiz tudo em gráfico. Quantas pessoas estariam acima do peso, dei teste na época, flexão, abdominal, avaliação postural, quantos tinham algum tipo de índice de escoliose, alguma coisa. Eu imagino a tragédia, não por ser lá, por ser o transporte. Então, porque primeiro me aguçou a curiosidade de primeiro querer fazer um trabalho legal e primeiro conhecer o grupo, né? E aí, na época, a gente fez esse levantamento para quê? Para apresentar na CIPAT. Então foi legal que o quê? Tinha a turma de motorista, ia dar palestra pra galera. Eu mostrei como eles estavam. Então, assim, acrescentou muito. E aí eu apresentei o projeto para eles. E uma coisa também, um outro agradecimento que eu tenho da galera é o quê? Quando eu fui divulgar, na época, a empresa tinha um custeio de X da mensalidade. E aí o cara assinava um termo de adesão, isso até hoje, desde 2008, com o valor que desconta do olerite dele. Na época, praticamente todo mundo assinou. Mas não tanto pelas informações, mas mais porque eram meus amigos. Então... Os caras gostavam de você, mas eu brinco aqui com o pessoal. Eu tenho alguns aqui no estúdio aqui que pagaram academia a vida inteira e nunca foram. Eu acho que é um bom negócio ter academia, sabia? Porque primeiro os caras pagam, aí depois se eles vão... Se ele não cancelar, beleza. Se ele não cancelar... aí beleza. Aliás, eu tive que cancelar como que é? Uma natação. Eu tenho uma bebê de 2 anos agora, né? E eu faço a natação com ela, né? É a natação com o bebê, eles têm lá só que eu tive que cancelar por conta da pandemia, do frio, dessas gripes que a criança nessa idade vai pra escola, fica gripada, tudo. Eu dei uma segurada, eu queria voltar, falei com a minha esposa esses dias, falou, pô, devia voltar, né? Eu acho que agora já dá pra voltar. Comecei com ela com 1 ano, a gente fez acho que uns 6 meses, depois ficou mais uns 6 meses parado, eu tô querendo voltar. Mas é importante fazer atividade física, né? Independente de qual ela seja, mas o que eu tô achando legal aí é que você então tem um convênio com a empresa, hoje você é um prestador de serviço da empresa, sim. E o motorista, o mecânico, o eletricista, o programador de linha, o fiscal, todos. Pessoal, a galera que é do busão, ele tem a facilidade de pagar até descontando da folha. Sim. Isso é legal. E literalmente é um valor extremamente simbólico.
Tá. Porque assim, a empresa, eu como prestador de serviço, tem um X que ela acerta comigo. Tá, ela eu abato subsidia, isso, então, uma parte do pra você. trabalho. Então, Show. um valor que é simbólico e o legal que também que é aberto para familiares. Então, Legal. o cara está lá trabalhando e a família dele, de alguma forma, a empresa está colaborando para a família dele ter uma melhor qualidade de vida. Então, tem uma porrada de mulher, de funcionário, filhos, Legal. que praticam atividade física com a gente há mais de 10 anos. Olha só que show. Então, assim, tem uma galera bem legal. Mas tem aqueles que não quer pisar de jeito nenhum. Aí é o tempo de amadurecimento de cada um. Cada um, né? E outra, muitas vezes os próprios funcionários que já praticam acabam motivando aquele colega. O Então, cara muitas vai ver vezes o a gente- resultado. A gente faz algum tipo de na CIPAT, troca uma ideia legal. Sempre eu vou na garagem, a gente vai nos pontos, troca uma ideia com o pessoal. Pra quê? Pra motivar, pra chamar. Só que cada um tem o seu despertar. E isso independente se o cara trabalha em empresa de ônibus ou não, entendeu? Então é entender que no momento certo a pessoa vai. O que a gente procura orientar é que muitas vezes o momento certo para algumas pessoas, infelizmente, é a patologia. Não é verdade? A pessoa só para pra se preocupar no momento que... Ou vai ou racha. Agora, quando ou o falou, médico fala. se não fizer, você vai morrer. Vai pro saco. Eu já ouvi isso aí. Então, aí assim, não é o horário certo, porque aí ela tinha que trabalhar profilaxia, não é verdade? Então, assim, a prevenção sempre é o melhor caminho. Ó, vou me manter bem para que esse dia não chegue. Não Não chegue. é verdade? É o famoso faça a sua parte. Mas, em resultado do projeto, a gente conseguiu também, desde então, demonstrar muita coisa legal para a empresa, sabe? Então, uma coisa que a gente quis, além da questão do treinamento de força, que eu sempre acreditei muito, e na época eu fiz pós-graduação em treinamento de força, fiz em reabilitação cardíaca, entrei para 2 grupos de estudo na USP na época também, e a gente queria saber o quê? Na teoria tudo é bonito, mas e na prática? Então, na época, a gente fez um estudo em 2009 com quase 100 motoristas. Um grupo controle que não treinou e outro que fez o treinamento de força. Na época, a gente conseguiu publicar numa revista americana, relacionando o poder do treinamento de força a funcionários de empresa de ônibus. Se você for verificar na literatura até agora, não tem nenhum. Então, na época que a gente começou a fazer alguns estudos, tal, publicamos alguns estudos, em alguns congressos também, continua esse vácuo até hoje. Tá, e qual que era o ponto-chave aí nessa publicação? Na época, assim, o grupo que... Qual foi a informação que gerou, assim... O grupo que fez atividade física melhorou a parte de flexibilidade, força, e quando você ia verificar a parte de índice de atestado e dias não trabalhados, era brutal a diferença, era muito menor. Porque a gente fez aquele follow-up também. Então, 3 meses antes do projeto, 3 meses e 3 meses depois. Conseguiram então, a gente baixar comparou o índice de muito. Show. E na época, uma parte também que agregou ao estudo, a gente fez um relatório de dor. Então eu pontuava algumas partes do corpo e a galera que não treinava pontuava os lugares que ele sentia algum tipo de incômodo e posteriormente na reavaliação muito desse pessoal relatou aumento da dor. Por quê? Porque não está fazendo atividade física. Sim. Já o grupo treinado, com certeza o índice de diminuição dessas dores foi lá para baixo também. Vou chamar de professor, carinhosamente. Não, tranquilo. Mas eu acho que então com motorista, assim, eu convivo com motorista há muito tempo. O primeiro que dói as costas do cara, é a parte lombar, assim, vamos dizer. Sim. Né? E eu acho que o joelho dos motoristas sofre também com embreagem. A outra perna sofria bastante antes, porque queimava, arrancava até os pelos da perna, né, do motorista, pelo vapor do motor, que Sim. não tinha vedação adequada. O cara esquentava até marmita lá, lembra? Esquentava a marmita. Né? Pô. Até hoje tem cara que esquenta, tá? Não deve, eu não recomendo. Mas tem cara que põe a marmitinha até hoje no motor amarradinha. Fala Esse é antigueira, né? E o braço, né? Aqui, eu não sei dizer, mas por conta dos câmbios de algumas tecnologias, que o motorista tinha que ir quase lá na porta para engatar uma determinada marcha. Né? Abrir a porta, abrimento, fechamento de porta. É que assim, se você for pensar, o ambiente mecânico acaba... por mais que o cara se ajuste, é a questão do tempo que ele permanece na mesma posição. Entendeu? Então, assim, um exemplo. A gente vai ver quantas vezes o cara cambeia o ônibus durante o dia. Na verdade, ele pisa lá no acelerador, tira o pé. Então, um movimento usual, ele não prejudica, mas ele sendo feito milhares de vezes, aí fica complicado. Vamos supor que o cara está acima do peso também. Aí tem a alteração mecânica do quê? Barriguinha do cara aumentou, você aumenta a curvatura lombar. Aumentou a curvatura lombar, aumenta a pressão entre discos. E o cara não praticando atividade física, outra coisa também, além do músculo ficar mais fraco, ele tem um encurtamento.
Então o índice de lesão acaba sendo maior. Então são um conjunto de situações que pode ocasionar alguma coisa mais séria no futuro. Então o nosso papel sempre é trabalhar para que ele desperte esse interesse de se cuidar. Até porque o que a gente conversa com a galera? Fala, ó, não é luxo fazer atividade física. Você vai estar se preservando para você e para sua família. Então a sua vida útil como profissional vai ser muito maior. Você vai trabalhar, vai render muito mais, vai trabalhar mais feliz e com certeza você vai agregar muito também para sua família. Ninguém quer ter um ente querido na cama, não é verdade? Sim, é verdade. Então... Agora, me diz uma coisa, eu acho, é uma coisa que me veio aqui, eu não sei se faz sentido falar sobre isso, mas eu falo e aí você me diz que você é o cara que entende do negócio. Eu acho que essa exposição hoje que tem da rede social contribui também para esse tipo de atividade, porque as pessoas começam a publicar que está fazendo academia ou que está mostrando, está enxergando o resultado, e isso gera de alguma forma o ego da pessoa vai sendo alimentado para ela continuar também. Eu estou dizendo assim porque eu tenho amigos que são do ramo, né? Tem o meu cunhado César Bruck, eu vou deixar um beijo para ele aqui, ele treina boxe numa academia, é treinador de boxe e na verdade ele não é brasileiro, ele é estrangeiro, mas eu vejo que hoje a internet também está ajudando numa exposição positiva de saúde e de beleza também desse negócio. Porque antes eu vou pra academia nada, mano. Eu vou correr e vou fazer hora extra aqui e depois eu vou curtir. E a curtição era com torresmo, cachaça, torresmo e... Que não é, não eu acho que não seja bom. Não seja bom e não que seja proibido, né? Não. O motorista que vai treinar lá contigo, ele pode ter um dia do mês, pelo menos, que ele vai comer o torresminho. A minha tomar cervejinha e meu torresmo dele. também não tiro do cardápio, não. Então isso aí já é alguma coisa. É que a pessoa... O legal é tudo o equilíbrio. Então, um exemplo. Quando a gente fala de dieta, ela se planeja para isso. Essa é a diferença, entendeu? Agora, quando maus hábitos são rotina, um exemplo, beleza, qualquer hora eu como a pizza, a hora que eu quiser, o x-salada, a hora que eu quiser, e já vira um problema. Então, muitas vezes, um exemplo, na minha dieta hoje, eu tenho 2 refeições livres por semana. Geralmente eu coloco sexta-noite ou domingo na hora do almoço. Eu sento lá, tomo minha cerveja, como meu torresmo e não atrapalho em nada. Então, você se planejou para isso. Agora, quando é todo dia, chega uma hora e o corpo não aguenta. Meu cunhado, minha irmã também, que é do ramo da saúde, academia e tal, eu vejo isso. No final de semana eles estão de boa, tomam o que tiver que tomar, comem de boa, mas aí durante a semana vira aquele compromisso, aquele propósito de fazer. E acostuma, porque aí um exemplo, quando você tem um cronograma, tudo que você come você acaba pesando. Então assim, você bolou as marmitinhas lá, uma coisa que às vezes muita pessoa não consegue aderir à questão da dieta, é chegar em casa e ver o que vai fazer. Todo mundo vai pelo caminho mais fácil. Então, o cara chegou em casa. O que ele vai olhar? Você abrir um pão e colocar qualquer coisa é bem mais fácil, não é verdade? Sim, Agora, quando ele no final de semana já consegue se planejar, deixar algumas coisas prontas, ele congela, durante a semana vai consumindo e acaba não tendo desculpa. Porque pode ser um gatilho, quando a pessoa não faz, é o gatilho da desculpa. Então, fala, putz, se eu tivesse, eu ia comer uma coisa mais saudável. Aí é mais fácil, às vezes, pedir um iFood. Maravilha. Eu não sei se você vai querer indicar alguém aí das marmitas, mas eu vou indicar. É minha cunhada. Pode indicar. Arroz da Macadâmia, não é isso, brother? Vai pôr o contato dela. Ela é esposa do nosso querido Bis ali, que cuida da produção. Ela já tá junto com a Gabi ali, que é Naturalizar também, que é um podcast top também, voltado a essa parte natural e da saúde das pessoas, tudo. E arroz da Macadâmia, é isso? Ela tá pondo todo mundo pra comer a marmitinha aí, todo regrado, tudo. Meu irmão acho que tá escapando de vez em quando. Não é isso? O Brasa tá seguindo. As refeições livres dele estão um pouco a mais do que deveria, né? Tá, mas a Gabi tá seguindo bem, não tá não, Gabi? Show de bola. Eu acho legal isso. Assim, eu não tenho muita disciplina e eu sou sincero aqui em dizer, mas eu entendi, depois dos 40, eu entendi que eu precisava cuidar da minha saúde e não entendi sozinho isso. O médico falou, você vai morrer, né? Porque era uma vida de muita correria, de muito estresse, muita bebida, muita noitada, e eu falei, bom, agora eu preciso me aquietar. E aí eu falei com a patroa, falou, eu acho que a gente já passou da idade de bagunçar e vamos ficar... Agora é uma vida mais de matinê, de final de semana, tudo tem o rolê do podcast que a gente, às vezes toma uma cerveja a mais, uma cachaça a mais aqui e tal.
mas é um negócio mais leve, mais consciente. E eu sei todo dia que eu preciso pegar aquela bicicleta e pedalar. Não tenho feito isso todo dia, mas pelo menos uma vez por semana, nem que seja para fazer 5 km, eu dou um jeito de arrumar um problema para eu resolver em cima dessa bicicleta. Sim, sim. Porque se você faz, depois você pensa o porquê você fez. Um exemplo, você acordou, tem um autor que eu gosto de ler, motivacional, é o Napoleão Hill. Tem uma frase que um automotivador que ele sempre fala, faça isso agora. Então você fala em voz, faça isso agora, você vai e faz. Cara, eu testo isso demais e acontece. Acontece. Não é frase de efeito, não. Então, para você mesmo, fala, faça isso agora. Vai lá, faz. Depois você pensa por que você fez. E eu acho que quando a gente faz atividade física, assim, é tão prazeroso, cara. Eu já cheguei a acordar 4 horas da manhã, pegar a bicicleta e ir pra Estrada Velha de Santos aqui. Junto com o pessoal e pedalar 40 km, independente. Os caras, pô, mas tá de elétrica. Não, mas a elétrica não anda 40 km. Sim. Né? Se você for usar só o motor, ela não anda nem 10. É um motorzinho pequeno e tal. Sim. Mas fui assim, acordou 4 horas da manhã pra fazer isso, você sentia bem, parecia que o dia você rendia muito mais do que se estivesse na cama até as 8, vamos supor. Um final de semana, que às vezes a gente fala, pô, nesse domingo eu vou dormir um pouquinho até mais tarde. Mas 7 horas da manhã a gente tá de pé já também. Sim, que é um clima legal. Você fala a pessoa acordar cedo e tal, fazer uma atividade, vai numa corrida. Nossa, você chega lá 5h30, 6 da manhã, pra galera sair 6h30, você vê a galera lá, muito pessoal da melhor idade e tal, putz, tiozão lá, 50, 60, 70 anos, 6 horas da manhã, todo elétrico, feliz pra caramba, porque vai correr em pleno domingo. Em pleno domingo. Então, assim, é uma energia diferente, né? Não, com certeza. Outra coisa também, voltando à empresa, que a gente conseguiu organizar, depois veio a pandemia, mas a gente está para retomar. 2018 e 2019, a gente organizou 2 corridas de rua, a Radial organizou em Ferraz. Legal. Então, cara, a primeira a gente teve quase 600 pessoas, a segunda acho que foi 580. Para quê? Para a empresa promover a atividade física para a população da cidade também. E a corrida sai em frente à garagem. Que show isso! E quer dizer, a empresa está mostrando não só proporcionando o transporte da cidade, mas mostrando para a cidade, ó, o pessoal aqui do busão, além de transportar vocês, ainda corre e faz aqui, tá todo mundo numa pegada aqui. Foi um ato que legal, programa de qualidade de vida. Pô, que show. Bom, agora a gente está conectado, eu vou acompanhar com certeza, não vou prometer que vou lá correr, porque eu faço umas promessas aqui que depois eu não cumpro, mas a corrida eu não vou prometer. Os caras da bike, que é lá da Radial também estiveram aqui, da Alto Tietê, estiveram aqui. Eu falei, é o Ricardo. Eu falei, vou deixar um abraço pro Ricardo. Vou deixar já um grande abraço pro Moacir e Molene. Ele é o cara estourado do canal. Todo mundo ama o Moacir. Que acho que foi a nossa conexão veio através do Moacir. Um grande abraço. Tô esperando ele aqui. Já cobrei. É um cara show de bola. Agora, será que o Moacir daquele tamanho todo, ele tá seguindo a regra? Ele tá seguindo o rolê do professor da academia lá, ou ele dá umas escapadas? Só escapa. Só escapa, né? Só escapa. Ele é especialista em escapar. Ele é especialista em escapar, em trocar ideia. Eu sei que gosta de uma sinuquinha também. Então. Gosta de uma resenha. Aí ele quer me levar pra sinuca, né? Aí quer lá o ambiente dele. Aí toma um pau lá e sai triste. Toda vez. Já deu um pau no... Você é louco, não. Eu perco de todo mundo, dele, do Wellington, mas eles estão aprendendo. Daqui a pouco, ó, os caras de vez... o professor quer levar os caras pra academia, pra puxar um ferro, os caras tá levando ele pro boteco pra jogar snook. Aí tomar cerveja. E tomar cerveja. Não que não seja bom, né? Mas... Não, é um negócio bom. De vez em quando pode, né? Pode sim. Vou deixar um abraço pros caras lá. E eu prefiro... Assim, eu acho que eu vou continuar na minha bike. O importante é estar em movimento. Sim, sim. Né? Eu não sou um cara da corrida, eu acho que... procurar o que você se identifica, na verdade. Né? Eu tinha uns esportes mais radicais antes. Era uma corrida de carro, assim, mas aí não é esporte. Mas isso aí você entra, mas você chega a perder 3 quilos numa corrida de carro. Caramba. Chega a perder, e os braços você fica sem mover. Eu já fiquei sentado num kart, por exemplo, que tive que ser tirado, porque não tinha força para levantar. Caramba. Depois de 1 hora de pista e tal. Mas isso eu fazia com uns 30 e poucos anos e sem muito... Era mais uma brincadeira que a gente achava que era esporte frequente, uma vez por semana. Mas eu me encontrei na bike que eu sinto não só que é um movimento, que é um exercício, mas para mim é uma hora de libertação, sabe? De você falar, ó, tô fazendo um negócio aqui que tá alimentando o corpo, a alma, o espírito e eu tô feliz. Sim, sim. O resultado vem automaticamente, não é isso? Sim, com certeza. E não parar, né?
tentar aumentar um pouquinho a frequência, que nem você falou que faz uma vez por semana. Se você, pelo menos, um exemplo, 2, 3 vezes, então com certeza o benefício acaba sendo maior, né? Eu às vezes tento, né? Às vezes eu tento, mas tem sempre alguém... A bicicleta às vezes ficava aqui, ó. Aí eu falo, pô, mas agora tá chovendo. Caí algumas vezes com ela na chuva aí, porque tem uns pneus largos de neve, e aí não pode ver água. Mas é terra, ando na terra, na areia. Os caras falaram, vamos pedalar com a gente. Falando, eu não sou os caras que pedalam bonitinho. Você viu aquele adaptador que o pessoal acaba utilizando em casa? Não. Ah, o Um adaptador rolo, sim, você coloca a bike e faz eu vi. em casa. Tem uns camaradas que usam aquilo ali, mas eu acho que o meu rolê é legal tá na rua. Ah, não. É Sim, outra sim, vida, sim. mas para o exercício, É. eu acho que eu preciso evoluir ainda. E é bom estar aqui recebendo caras como você, que conhece demais e que tem experiência e que fez mágica, velho. Você levou a saúde, a academia, a atividade física pros caras do busão, porque todo mundo vê o motor e fala, esses caras só pra lá e pra cá, eles não fazem mais nada. Os caras estão indo pra academia, então, e estão puxando ferro. Na época, é o que a gente brincava, né? Era um estágio muito bom. Eu, meus sócios, na época, eles também foram trabalhar comigo, né? Quando eu me formei. E aí a gente brincava, falava, se a gente conseguir motivar essa galera, que é um público que tem tendência a ser sedentário, a gente motiva qualquer um. Vocês aí, motivam o mundo. Isso, aí desde 2012, quando a gente abriu a primeira academia, 2017 a segunda, cara... Para você ver o aprendizado que você acaba ganhando. Então, lidar com a galera, com motorista, cobrador, fiscalização, me ajudou muito no poder de convencimento, de argumentação, de entender e motivar quem não faz exercício. Foi o meu estágio, não é verdade? Show. Então, assim, e a adesão da galera também de motorista e cobrador, por que dava certo? Uma coisa é eu chegar cobrando a pessoa. Não, você tem que fazer isso, aquilo. O cara pode olhar e falar o quê? Beleza, você sabe que hora eu acordo? Você sabe como que é a minha rotina? Só que o que era legal para eu conversar com a galera? Eu olhava e falei, sei, porque eu também fazia. Eu já fui, eu já tive com você. Então, já. é aquilo, você doutrina pelo exemplo. Então fala, beleza. A confiança do cara, porque você tem o diesel na veia. Tem diesel na veia ou não tem aí? Com certeza, até hoje. Até hoje é a minha vida. Tem diesel na veia, aí é fácil de trocar ideia com os caras. Agora, se chega o professor da academia aqui, sim, então. os caras vai. O chapéu de bico, motorista, cobrador fiscal, os caras é difícil de lidar. Fala, você conseguiu fazer com esses caras aqui, vai conseguir fazer com muita gente diferente. Sim. Então, assim, quando ia conversar com o pessoal, era bem mais tranquilo. Putz, Plínio, mas eu pego tal horário, mas eu faço baita. Não, beleza. Não tô pedindo para você fazer todo dia, pelo menos 2, 3 vezes por semana. Você vai ver, você não dorme tantas horas assim, mas vai conseguir dormir melhor. Entendeu? Dorme melhor, cara. Isso, entendeu? Você vai lá, imagina como você tá travado aí sentado. Tinha uma abordagem até mais descontraída com a galera. Falava a linguagem deles, entendeu? Então, com certeza, eu tinha muito mais aceitação. E essa galera entendeu e praticou. Num caminho, claro, alguns continuam, outros não, como qualquer segmento. Imagina. Mas a nossa missão é incansável em motivar. Vocês sabem que nosso canal aqui tem essa pegada de ser um negócio bem descontraído. Aí eu tô ouvindo você falando isso daí e tô pensando, eu anunciando pros motoristas, vocês vão ficar bombados e vai ganhar mais pé de cabra aí. Sim. Uma abordagem bem... Mas tá pé de cabra ajuda eles. E os caras... A galera curte. Os caras exageram também, né? Mas você sabe que... Os caras têm imã, velho. Os caras... E aí quando ele vai pro... Os caras ficam mais aí, fica pior ainda. Bom, eu sou contra, tá? Eu falo aqui na brincadeira. Não, claro. Aliás, falando de brincadeira, eu queria mostrar, não sei se tá pegando aí a camiseta nova, do Podbus 64, tá aparecendo aí. Vai ter lá no site, a gente vai deixar o link na descrição da loja virtual das camisetas da Bus 64. E tem uma camiseta que ainda não foi colocada lá, mas ela vai ser colocada de qualquer jeito. Alguns caras não gostaram, mas eu vou colocar assim mesmo, que é no pé de cabra, porque o pé de cabra ele podia ser muito legal antigamente, hoje em dia ele traz muito problema pro cara. Aí o cara não vai na academia, o cara não cuida da saúde nem da família, então o pé de cabra a gente precisa eliminar. Com certeza. Eu tô levantando essa bandeira, os caras ali tá achando ruim já comigo, mas tudo bem, não vou dizer quem são. Mas é isso, Plínio. É legal saber essas histórias, eu não sabia. E falando assim, profissionalmente, eu além do podcast, né, eu sou um cara da gestão de empresas e tal, implantar o sistema de gestão, auditoria, certificação de empresa. Eu fiz a certificação com a amplitude lá da Radial, as primeiras certificações que eles tiveram lá. E aí eu usava isso também. Falei, a gente faz certificação de empresa de ônibus, a gente faz certificação de qualquer negócio. Porque empresa de ônibus é um mundo à parte. Pra gente que vive, quem não conhece, não conhece. Agora, quem conhece sabe do quanto isso é um mundo à parte, né? E eu acho que
convencer o cara que tem o pé de cabra, ou que não, ou que tá no tabelão, ou que o cara que é só sedentário mesmo, que gosta de dirigir, que é do diesel, porque eu tenho que fazer atividade agora. O que é mais gratificante pra gente é depois a pessoa falar, ó, você tinha razão. Ó, tô dormindo melhor, ó, tô vivendo melhor. Isso é legal. Tô conseguindo trabalhar e não fico tão cansado no final do dia. Aquela dor nas costas, levanto do banco de uma forma mais tranquila. O cara acaba ficando muito travado, né, cara? Fica. E também a questão da saúde mental. Muitas vezes na academia, que nem você brincou de resenha, na academia é um dos lugares que rola mais resenha de todos. Então, cara, um tira sarro do outro, um brinca com o outro, entendeu? Então, assim, é uma forma do cara também descontrair. Isso que a gente aborda muito. Então, a academia, além do cara estar trabalhando o corpo, a amizade, o vínculo que você pode criar lá, também com certeza gera benefícios para na volta do seu trabalho, você dar aquela diminuída na tensão. É isso, ó, gente. Entendeu? Tem a resenha do ponto final, na academia também tem. Nossa senhora. Imagina, eu fico imaginando aqui, quando junto a meia dúzia de motoristas, porque os caras Sim. têm resenha pra contar, fazendo ali, e eles... Alguns devem fazer já com gosto, que eu vi que tem uns caras bem evoluídos aí na saúde e tal, mas tem sempre aqueles que tá indo, tentando e tirando onda, Nossa. deve sair bastante. Acaba se divertindo Com também. certeza, com certeza. E aí vira a vida do cara. A vida do cara já é o ônibus, tem uma jornada. E aí, depois na academia, encontra um amigo, os caras já ficam quase que casados entre eles. Sim, sim, com certeza. Com certeza. O nosso dever lá é propiciar isso. O cara tem um ambiente mais seguro possível, que ele pratica atividade física e tem o melhor resultado possível da maneira mais tranquila. Legal. Plínio, me fala uma coisa assim. Eu não sei se você pode citar, se não puder citar nome, não precisa. Mas o que é um case de sucesso assim de um cara do busão, um motorista, que acho que a grande massa é um motorista, né? Tem fiscalização, cobrador também, mas um case de sucesso assim de um motorista que estava com muito peso e que começou a treinar e que evoluiu, que é um cara... Não precisa citar o nome, se não puder, mas assim, conta uma história dessas aí, um cara que tava zoado, esse motorista padrão que a gente tem aqui, às vezes, de vez em quando, esses caras do busão, zoado que nem eu e meus amigos ali, ó, mas que entrou e que entendeu a importância da saúde e que hoje é outra pessoa. Um case legal, o próprio Max que veio aqui. O Maxwell. Então, assim, na verdade, quando ele começou a treinar com a gente, ele já contava a história dele. Então, no caso, não foi eu que fiz nada por ele. Hoje, ele já tem esse hábito. Ele mostrou a história dele para mim. Ele é um case bem legal. Então, assim, ele estava muito acima do peso. Em pouco tempo, ele criou disciplina, treinou legal, perdeu muito peso, está muito focado, entendeu? Ele é um case que eu admirei muito. Então, quando pra ele mim, mostrou... O Max é tão top que eu achei que ele já tinha nascido daquele jeito já. Foi uma O história Max legal, teve aqui cara. no curso de gestão de operação, teve aqui no episódio 63, se eu não me engano. O Maxwell... E é um cara, gente boa demais. Muito, um cara alto pra cacete, forte. Uhum. Eu não sabia que ele era da academia também, Sim. mas tem uns caras que parece que nasce já nasce certo. E ele se identificou muito. Ele faz, pratica. Ele e é você muito vê determinado, um cara muito inteligente. Muito. Ele literalmente, ele faz porque gosta. E aquilo, quando a pessoa experimenta o resultado, com certeza ela não vai parar depois. Mas de outros, de treinamento, tem vários. Na verdade, tem muitas histórias, tanto de funcionários, quanto também de familiares. Legal. Não só quando a gente fala de padrão de estética, ganho de massa muscular, emagrecimento, vai muito além disso. Da pessoa se sentir bem com ela mesma. Independente sabe? das medidas. Independente de Do qualquer peso, coisa, das medidas, entendeu? tal. Independente de qualquer coisa. Então tem uma galera legal que pratica, que aderiu, que muitas vezes, por alguma correria da vida, uma época acabou desistindo, mas depois voltou de novo, porque são 15 anos. Então, você pegar um cara que começou lá em 2008 e está até hoje, tem o ciclo também de encerramento, muita gente treinou, acabou saindo da empresa, hoje trabalha em outra. Na verdade, vários funcionários que na época trabalhavam na empresa, um ou outro saiu para entrar em outra, a vida acabou colocando o cara em outros caminhos. Hoje treinam na academia como alunos. Assim, na época era aluno do programa de qualidade Legal. de vida. Hoje são meus amigos lá, treinam, fazem coisa totalmente diferente. Vários amigos que eram motoristas hoje têm carreta. Muitos motoristas antigos foram montar negócios próprios. Sim. E hoje treinam comigo como alunos. Também tem empresas e tal. Então, assim, eu pude ver toda essa evolução da galera. Que legal. Que legal. Legal ver essa evolução da galera. Legal ter evoluído também, né, com o seu negócio.
e ter esse carinho pelo transporte. Você podia ter virado um cara do ramo de academia e ido para outros lados, né? E falou, não abandonou a galera do Diesel na Veia, o pessoal do busão, tá aí, insiste, e deve ser um herói para ficar, porque é duro convencer os caras às vezes. Sim. Né? Eu imagino aí a dificuldade. Agora, uma coisa que eu sei que acontece, porque eu já passei por isso lá no passado, e quem tá aqui já deve ter passado também. O cara que vai pisar na academia a primeira vez, ele vai com uma vergonha. Por quê? Porque chega lá, os caras já tá tudo fortão, levantando aquele monte de peso, e aí chega os caras gordinhos. Como é que é essa... Explica pros caras que é do busão, que tá na dúvida, e fala, pô, eu não vou na academia. Fala, cara, vai. Como é que é a chegada do cara, o cara que tá sobrepeso, e aí chega lá e fala, pô, mas eu vou ficar com vergonha, se na academia só tem uns caras bonitão, as mulheres zona bonita lá, todo mundo levantando um monte de peso, aí vão me dar um pedaço de cabo de vassoura pra eu levantar, pô. Mas na verdade, isso é um estereótipo, porque se você chegar na academia, da galera, um cara fortão, uma mina fortona, não dá 5% das pessoas. É essa a visão. Então, na verdade, não tem tanta gente assim em forma na academia. Na academia, mas nas redes sociais a gente só tá vendo os fortão. O cara, né? Mostram o que eles querem mostrar, não é verdade? Mas assim, o mundo real acaba não sendo assim. Show. Primeira coisa, você verifica a necessidade do cara, entendeu? Você chama o cara, fala, por que você tá aqui? Primeiro de tudo. Por quê? Ele vai lembrar o motivo que ele te procurou. Beleza, em quanto tempo você quer ter o resultado que você veio aqui procurar? Tá. Você começa a determinar tempo. Aí o que eu falei, tem um objetivo a longo prazo, que o cara vem pensando isso, aí o que você faz? Você doutrina ele a objetivos de curto prazo. Beleza, o cara tá lá porque quer perder 20 quilos, vamos dar um exemplo prático. Beleza, antes de 20, você tem que emagrecer 1. Não tem que ter o primeiro? Então beleza, em quanto tempo a gente emagrece 1 quilo? Vamos ver nesse primeiro mêsinho aí o que você consegue fazer? Primeiro de tudo, você vai fazer uma adaptação neuromuscular, então 8 a 10 treinos, um dia inferior, um dia superior, vamos soltar suas articulações. Então, independente do objetivo, você vai aprender a treinar. Então, assim, aí que eu falei até no início da entrevista, falar, um dia, toda essa galera que você vê aí treinando, que já está num grau mais avançado, foi iniciante igual você. Então, assim, se apegue ao benefício que você vai ter. A timidez só vai te levar para trás. Entendeu? Aí tá, nesse ponto, o cara dá uma desencanada e outra. 5, 6 aulas, o cara já se ambienta. Entendeu? Já deixa de ser novo para ele vê o que pode acontecer, você mostra essa evolução inicial para ele, e aí a tendência é ele aderir. Que legal. Bom, eu acho que assim, independente da área que atua, mas a nossa história ela é conectada. Porque para mim é muito simples trocar ideia aqui com o pessoal que é do busão, porque eu fui do busão. E tem gente que acha que isso é muito difícil. E para você, que é o cara lá da academia, tal, da saúde, é muito simples também chegar e receber um motorista, o cobrador, o fiscal que é do busão, você viveu isso também. Você sabe tudo que tem na cabeça desses caras, não tudo, porque eles sempre têm alguma coisa diferente, mas a gente conviveu com essas pessoas e convive e sabe disso. Me fala uma coisa, se tiver alguém aí de alguma empresa de ônibus que está querendo... tá precisando dar uma levantada lá no shape da galera, porque os caras tá meio zoado, meio cansado, para entrar em contato contigo. Você faz esse projeto em outras empresas, em outras cidades também? Deixa o contato, o Instagram, faz o jabá aí, cara, que tá em casa. Não, tranquilo. Primeiro de tudo, com qualquer tipo de empresa, a gente tem que fazer uma avaliação diagnóstica. Então, cada empresa tem uma necessidade específica. Né? Então, a partir disso, a gente consegue sentar, fazer essa análise e fazer uma proposta de trabalho. Legal. E aí, se tiver alguém interessado, tu vai te procurar por qual que é rede social, é e-mail, é telefone? Eu posso colocar até da academia também, depois na descrição, né, da publicação, por telefone, tranquilo. Então, vai estar aqui o contato, né, da academia. Na descrição vai estar o contato aqui do nosso amigo Plínio e tal, e ele vai falar um pouco dos trabalhos que eles fazem aí. E é um trabalho diferenciado, especial. Eu fico feliz demais com a sua presença aqui, porque o busão não está ficando para trás na parte da saúde, nem na parte aí da academia, porque tem os caras especializados do busão levantando aí o shape dos motoristas, cobradores, fiscais. Eu sei que os caras às vezes dão uns chapéu, dão uns nó. Né? Porque os caras matam as viagens aqui, matam umas viagens na academia. Matam uma viagem no busão e uma na academia. Tá onde? Tá no boteco comendo um torresmo. De vez em quando, tudo bem. A do ônibus não matem, da academia também não. Não. É assim, o cara já tem a folga no busão. Tem a folga na academia também, que é o dia que ele pode dar o rolê, comer as besteirinhas e tal, tomar uma pinga a mais. Tudo com equilíbrio. Faz com equilíbrio.
Cara, deixa aí seus agradecimentos. Infelizmente, a nossa viagem, ela tem que chegar ao fim aqui. A Radial é uma grande parceira minha. Deixar um abraço pro Edson, pro Roberto, que já trabalhei diretamente com eles, né? Principalmente pro Wellington, que é o cara que sempre esteve aqui comigo, o Moacir. O Antônio, que tá devendo uma visita aqui. Toninho, já falei. O próprio Ricardo Santana, que tá sempre com a gente aqui. Só tem gente boa demais lá naquele grupo. E eu vou carregar esse grupo pro resto da vida aqui. E sempre que os caras falarem, como falaram de você, pô, tem um brother aqui que é do busão e tá na academia agora, mas ele não larga o busão de jeito nenhum. Eu achei que você tinha saído, que você era um cara só do ramo de academia, mas você saiu mal diesel, te puxou. E tem cheiro de diesel lá na academia, então. Sim, sim. Bom, eu agradeço a oportunidade de contar um pouquinho da minha história da Radial. A Radial, eu nem tenho muito o que falar dela, porque é o meu primeiro, e eu brinco que o único emprego, na verdade, porque, se Deus quiser, espero estar lá para sempre. Então, tudo que eu tenho hoje, a parte de academia também, tive ajuda da empresa em relação a muita coisa, muita orientação. Então, se eu tenho hoje 2 academias, eu devo isso à empresa. Show. Se na época eu estudei, fiz pós-graduação, a empresa custeou isso para mim, entendeu? Então, assim, eu tenho um agradecimento imenso. Eu, para mim, literalmente, tanto da diretoria quanto dos funcionários, a empresa é uma extensão da minha família. Com certeza, e eles sabem disso. Não tenho dúvida, gostei de te receber aqui. Obrigado. Um cara sereno, tranquilo. Se eu fosse um cara que fosse mais perto, acho que se a academia estivesse mais perto aqui, eu ia. Hoje fazer o test drive lá. Eu tô priorizando a proximidade das coisas em casa, com a família. Sim. Né? E tentando também levar. Eu fazia muita caminhada com a Micaela, que tá com 2 anos. A Micaela, desde muito recém-nascida, eu fazia caminhada com ela. Eu não sei se pro professor vale, mas eu pegava, andava 10 quilômetros com ela no centro. Eu ia até o Paço Municipal e voltava empurrando ela no carrinho. Ótimo. Ouvindo uma música e numa velocidade até forte, ela se divertia, parava de chorar, porque criança novinha chora pra cacete, né? E ela parava de chorar e ficava quietinha. Eu colocava ela no carrinho, ela sabia que a gente ia longe, e aí era o momento que ela ficava quietinha, eu deixava a esposa ter umas 2 horas, 3 horas de paz. E depois eu voltava, aí eu ganhava o vale cerveja. Aí a esposa falava, não, agora todo suado, agora abre sua latinha. Agora você pode abrir que tá liberado. Legal. Falei até com a esposa esses dias, falei, eu preciso voltar. É que agora ela já tá com 2 anos e o carrinho já não é, a gente vai ter que... Mas aí tem o Fusquinha, tem a motinho que de vez em quando eu ainda faço, eu preciso retomar. E eu acho que a sua presença aqui também vai me incentivar a pensar nisso. Falar, pô, os caras do busão estão fazendo, pô, eu tenho que fazer também. Com certeza. Então você que está assistindo a gente, se inscreve no canal, ativa o sininho, depois vê aqui na descrição se quiser conhecer lá a estrutura, nosso amigo Plínio aqui, o trabalho dele, eu tenho certeza que é um trabalho muito legal, porque independente da área, continua prosperando aí com o busão, com o pessoal que é da operação, que tem diesel na veia. É isso, cara, deixa aí seu abraço final para a família, para quem você quiser, e aí a gente vai finalizar a nossa viagem para começar o quê? Para começar o nosso treino, que vamos ver se eu vou fazer uma aula laboral aqui com o professor. Eu acho que não, a gente vai tomar uma cerveja para comemorar o final do programa aqui. Bom, eu agradeço de novo, Alex, a essa oportunidade, a contar um pouquinho, aos meus alunos da F3 Academia, a todo o pessoal da Radial, a minha família, aos meus sócios também, que também são a extensão da minha família, e o que precisar pode contar com a gente. Então, acredito que foi um primeiro encontro, se Deus quiser, de muitos aí. Deus quiser, a gente vai estar, nossa porta do nosso busão 64 vai estar sempre aberta aqui para a galera que é do busão, para a galera da F3 Academia lá. Segue os caras lá. E você tem uma empresa de ônibus e quer uns caras que são especialistas na saúde, dos motoristas, cobrador fiscal, os caras estão aqui. Esse veio do ônibus, nasceu no ponto final, é piolho de garagem, que nem eu fui também, do jeito que a gente brinca. E é isso, cara. Agora a gente chega ao final da nossa viagem, que Deus abençoe demais o seu propósito, seus negócios, né? A sua academia lá, F3 Academia, não é isso? Os sócios, a família toda. Radial, tamo junto até depois do fim. E é isso. Valeu. A gente agora fecha a porta e solta o maneco. E eu não posso deixar de dizer que a gente vai estar junto até depois da última viagem também. Valeu. Vai com Deus. Um abraço. Deixa Obrigado. um tchau ali, ó. Valeu.